Olá, alunos do Colégio Mosaico, eu sou a professora Laila e hoje nós teremos aula de religião. A nossa aula de hoje é uma aula complementar, aquela que a gente viu lá na plataforma, que a gente viu no Zoom, tá bom? Que a tia Laila falou de todas essas religiões que estão aqui, ó, do Adventismo, do Protestantismo, do Catolicismo, do Judaísmo, Budismo e Islamismo. Essa aula, como a tia Laila falou, é para complementar aquelas que a gente já assistiu, tá bom? O tema da aula de hoje é respeito entre as religiões. Tia Laila, na aula anterior, você me ensinou quais são os costumes de algumas religiões, de que forma que eles surgiram, certo? A questão das tradições. E você falou pra mim que você pegou o tema religião para ensinar pra gente o que é ser tolerante. E a gente entendeu que ser tolerante é respeitar e aceitar a opinião do outro, mesmo que ela não seja a mesma que a sua, certo? Então a gente começa a entender aqui que respeito tem muito a ver com tolerância. Aí a tia Laila também decidiu dar continuidade nessa questão das religiões, tá bom? Amores, o respeito é um dos valores mais bonitos que existem, tá bom? A gente precisa internalizar isso, guardar no coração. O respeito é um dos valores mais bonitos que existem, tá bom? E ele deve ser exercido sempre, em toda e qualquer situação. No nosso último vídeo, como eu já falei, a gente aprendeu o que é ser tolerante e agora a gente aprende que respeito é sinônimo de tolerância, tá bom? Então você ser respeitador, você ser tolerante é lindo, são um dos valores mais lindos que a gente tem, tá? Então o que a gente tem que colocar na cabeça? Que a gente deve respeitar a religião, a opinião, o costume, o jeito de falar, o jeito de andar, qualquer coisa do outro. Seja ela quem for. Ah, não, eu vou respeitar porque é meu amigo. Vou respeitar a religião dele porque ele é meu amigo. Porque se ele fosse meu inimigo, eu não ia respeitar. Não, amores. Pode ser amigo, pode ser inimigo, não, que a gente não tem inimigo. Mas pode ser uma pessoa que você não se dá tão bem, tá? Pode ser quem for. Mas você tem que respeitar. Como a tia Laila falou, isso daqui é uma aula complementar, tá? A gente está dando continuidade no que a gente assistiu na aula anterior. E a tia Laila trouxe um texto que tá na plataforma também. Tia Laila, eu não consigo imprimir, já lhe falei isso 10 vezes. Tá bom, não tem problema. Abre no computador, abre no celular, até porque a atividade dessa folha aqui é para ser realizada no caderno, tá bom? Olha só, é um exemplo muito bonito de respeito entre as religiões, por isso que a tia Laila resolveu trazer esse texto, vai ler junto com vocês. Ah, tia Laila, mas eu não consigo. Tá bom, então escutem a tia Laila ler, internalizam e vejam que bonito exemplo é esse aqui desse texto. O nome do texto é Uma Boa Notícia, tá? Aí tá escrito assim, ó. Esse texto a gente tirou da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, da cartilha chamada Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, lá de 2004. Tá escrito assim, ó, uma boa notícia. A boa notícia é que bem pertinho da capital do Brasil, numa vila de pouco mais de 1.000 moradores, chamada Área Alfa, católicos e evangélicos dividem o mesmo templo. Olha só que legal, a gente sabe que o catolicismo é uma religião e o protestantismo é outra. Olha só que legal. No princípio, a capela Sagrado Coração de Jesus e Maria era só dos católicos. Os evangélicos faziam seus cultos numa pequena casa desocupada, mas tiveram que abandoná-la. Ficaram sem templo, mas por pouco tempo. Logo, a fé dos evangélicos acabou acolhida pela capela dos católicos. Há 3 anos, todo domingo é assim. Primeiro vem a missa e os católicos rezam. Terminada a missa, é a hora do culto, e os evangélicos oram no mesmo lugar onde antes se celebrava a missa. E as imagens dos santos católicos que tantas manifestações de intolerância têm causado? Os evangélicos recolhem cuidadosamente as imagens do Sagrado Coração de Jesus, Imaculada Conceição e Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, e guardam com todo o cuidado num quartinho e começam o culto. Os católicos dizem que compartilhar o mesmo teto com os evangélicos deu um bom fruto do diálogo religioso e que todos são cristãos e que o templo é de todos. Os evangélicos agradecem e cantam. Quando os católicos têm problemas, pedem aos evangélicos para que eles orem, quando os católicos retribuem rezando pelos evangélicos. Olha só, meus amores, que coisa linda, tá? Aqui nesse exemplo, eles estão sendo o quê? Respeitadores,
tolerantes, solidários. Olha só, estão emprestando lugar para outras pessoas exercerem a sua fé. Olha só, isso aqui é exemplo de respeito entre as religiões? É um super exemplo, amores. E a gente tem que guardar esse exemplo lá no coração e colocar no nosso dia a dia. Sempre respeitar, seja ela qual for a religião do próximo, ela precisa ser respeitada, tá bom? Aí tem uma questãozinha assim que fala aqui embaixo, ó. Com base no texto e na videoaula que você assistiu, crie no seu caderno uma história em quadrinhos, onde pessoas de diferentes religiões se acolham e se ajudam mutuamente. Você vai usar como base essa história que a tia Laila acabou de ler. E você vai criar lá no seu caderno de religião uma história em quadrinhos. Aí, quando estiver tudo pronto, tudo bonitinho, você mostra pra tia Laila lá no Zoom. Tá bom? Amores, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado e que vocês internalizem o segredo de viver bem, que é você ser tolerante e respeitador. A tia Laila tá morrendo de saudade. Não esqueçam da nossa aula no Zoom. Lá no Zoom eu vou querer ver todas as histórias em quadrinhos, tá bom? Beijo, até a próxima aula.